Hoje eu queria falar com os irmãos a respeito de redes sociais. E o tema que eu trago para você hoje é a igreja do FaceZap. A igreja do FaceZap. Você utiliza a rede social? Você tem utilizado a rede social? Como que você utiliza essa ferramenta? Como você tem usado a rede social? Eu queria falar então a respeito disso com você nesse dia. Eu queria falar a respeito de redes sociais. E para começar, eu gostaria de ler aquilo que está no livro de 1 Coríntios 14, verso 33. Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, como a gente sabe, as redes sociais se tornaram um dos principais meios de comunicação em nossa geração. Hoje é muito difícil você viver sem esse meio de comunicação. Hoje é muito difícil a gente não ter o WhatsApp. Hoje é muito difícil a gente não conseguir falar com as pessoas através do WhatsApp. Hoje você pode ligar pelo WhatsApp. Hoje você pode falar com quem mora em outro lugar do mundo através do WhatsApp, do Facebook. Você compartilha foto com pessoas do mundo inteiro no Instagram. Então, hoje ele é o principal meio de comunicação em nossa geração. Eu estava reparando, eu fui no médico esses dias com a minha mãe e a moça da recepção perguntou para o moço que estava ao nosso lado o telefone dele. E ele passou o celular dele e ela perguntou: e o telefone residencial? Não, a gente não tem telefone residencial. E eu falei: caramba, hoje em dia é muito difícil você ter um telefone residencial. Hoje a maioria das pessoas está somente com o celular, porque geralmente você não consegue parar em casa direito, você tem tantos afazeres. E hoje em dia ter um telefone residencial é uma coisa mais, como eu posso dizer, hoje é difícil as pessoas terem. Claro que as pessoas que têm telefone residencial há muitos anos, por exemplo, na casa dos meus pais, eles ainda mantêm o telefone residencial, porque desde o começo eles têm o mesmo número, tem aquele mesmo número de telefone. Eles falam: poxa, como que a gente vai se desfazer agora, né? E hoje o telefone residencial tá muito baratinho, então às vezes compensam, mas hoje em dia as pessoas não têm. Por exemplo, na minha casa da minha esposa, a gente preferiu não ter o telefone residencial. Quando a gente fez lá o plano de internet, eles ficaram oferecendo pra gente, e a gente falou: não, vai ficar parado aqui e a gente não vai usar. A gente só chega em casa depois do trabalho, a gente só chega tarde depois do trabalho. Se alguém quiser falar com a gente, vai ser pelo telefone. Então, hoje em dia, as redes sociais, elas se tornaram um dos principais meios de comunicação em nossa geração. Como eu disse, então, tornou-se quase indispensável fazer o uso de uma rede social. E se você não tem costume, por exemplo, de usar todas as redes sociais. Eu falei aqui do Instagram. Você não sabe nem o que é Instagram, mas pelo menos uma rede social você conhece. Pelo menos uma rede social você utiliza. E eu acredito que as principais hoje em dia são o Facebook e o WhatsApp. Hoje praticamente todo mundo tem WhatsApp. Hoje praticamente todo mundo tem um Facebook. Você quer falar com uma empresa, você manda mensagem no WhatsApp. E é muito interessante. É muito interessante isso, né? É muito interessante essa facilidade que foi conquistada ao longo dos anos. Então, pelo menos uma rede social você tem. Você usa por conveniência ou para relacionamento com as pessoas. Alguns chegam até mesmo a exagerar. Ficam tanto no celular. Isso que é o prejudicial. Por exemplo, eu não posso dizer que você usar o Facebook, porque você usar o WhatsApp é pecado. Como eu disse no começo aqui também, eu não posso dizer que o Facebook é de Satanás, o Instagram é não sei o que. A gente não pode dizer isso.
O problema, ele não está muitas vezes nas coisas. O problema está muitas vezes em como a gente utiliza as coisas. O problema, ele está como a gente tem utilizado essas redes sociais. Tem gente que fica o dia inteiro no Facebook. Então, fica esse questionamento. Como a gente tem utilizado o nosso tempo? Ah, eu não consegui hoje ler a Bíblia. Ah, eu não consegui hoje fazer nada. Mas ficou tanto tempo no Instagram, ficou tanto dando coisa inútil que não acrescenta nada. E aí que a gente fica viciado e aí que entra a raiz do problema. Isso que torna um problema para a nossa vida. Isso é em tudo na nossa vida. Por exemplo, você jogava videogame. Uma pregação que a gente teve aqui na segunda-feira passada. A gente falou sobre jogos de azar e jogos de videogame. Você jogar videogame é pecado? Não, não é pecado você jogar videogame. Só que as pessoas, elas exageram. A gente contou casos aqui de pessoas que ficaram mais de 40 horas fazendo a mesma coisa. Ou seja, quase 2 dias inteiros mexendo numa tela, não há mente que aguenta. Você jogar uma vez ou outra com seus amigos, eu gosto muito de jogar aquele jogo FIFA de futebol. Isso é pecado? Não, não é pecado, mas como a gente utiliza isso? Como a gente tem utilizado? Então isso que a gente deve tomar cuidado, isso que a gente deve ficar atento. O Facebook, para quem não sabe, ele vem por cerca de 10 anos liderando a comunicação entre pessoas. Durante 10 anos, o Facebook ele tem entrado nessa questão. Para os mais antigos, a gente teve o Orkut, também foi uma rede social que a gente usou muito. Para os mais antigos ainda, a gente tinha o ICQ, onde você conversava no computador com outras pessoas. E para quem é um pouco mais novo, também teve o MSN, onde a gente conversava com as pessoas. Eu lembro que eu sempre, quando chegava da escola, eu estudava até o período da tarde, eu chegava na escola, a gente sentava no computador e ficava conversando com as pessoas que a gente estava o dia inteiro. Ou seja, foi evoluindo as coisas, né? Hoje, então, o Facebook ele vem liderando por cerca de 10 anos essa comunicação. E recentemente, o WhatsApp, como a gente já conversou aqui, ele surpreendeu alcançando de forma mais próxima e constante um público ainda maior. Talvez as pessoas não tenham um Facebook, mas com certeza a pessoa tem o WhatsApp. Hoje é muito difícil uma pessoa não ter um celular com internet. Hoje é muito difícil uma pessoa não ter um celular com acesso à internet. E se você tem um celular com acesso à internet, você tem o WhatsApp. Então o WhatsApp ele surpreendeu, ele alcançou patamares ainda maiores. Esse relacionamento, como a gente diz, tem os seus lados muito positivos, mas como a gente já mencionou aqui, ele pode ser usado de uma forma muito ruim, como em todas as áreas da nossa vida. O telefone, a televisão, o videogame são prejudiciais se forem usados exageradamente ou de acordo com a opção de cada um. Por exemplo, não é pecado você jogar videogame, mas você vai jogar o jogo do diabo? Tem um jogo, meu irmão, quando eu preguei aqui a respeito disso segunda-feira, que chama Diablo. O jogo chama Diablo. Só pelo nome você sabe que não é um jogo onde você vai quebrar a cabeça, onde você vai chutar uma bola. É um jogo do diabo. O próprio nome já diz claramente. Então a gente, além de não usar exageradamente, a gente deve, pensar a respeito disso. A gente deve fazer isso de maneira sábia. Como a gente deve usar então as mídias sociais a favor da igreja? Como a gente deve fazer isso? E para isso eu gostaria de comparar as ações mais comuns que a gente realiza na rede social com ações que a gente deve ter na igreja. Primeiro ponto, primeira comparação, seguir. A primeira ação que a gente realiza na rede social é seguir pessoas. Por exemplo, no Instagram, você tem um número de seguidores, ou seja, pessoas que acompanham o seu perfil
e pessoas onde você também pode acompanhar o perfil. Hoje em dia existem muitos pregadores que utilizam essa rede social. Eu, por exemplo, sigo pessoas do meio cristão nas redes sociais. Eu gosto de ver o que eles estão fazendo, é legal, eles compartilham coisas ali. Então a primeira coisa que a gente pode comparar na nossa vida cristã com as redes sociais é esse ponto, seguir. 1 Coríntios 11:1 diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Após montar então o seu perfil, a pessoa procura pessoas para seguirem, pessoas que lhe interessam acompanhar suas notícias, acompanhar o seu dia a dia, e você consegue fazer isso imediatamente. Também gosto muito de viajar, ou seja, eu tenho perfil de pessoas que viajam pelo mundo, ou seja, é muito legal. Então, o intuito dessa rede social, mais aqui falando do Instagram, é de alcançar seguidores, pessoas que acompanham aquilo que você faz, você acompanhar também o que a pessoa faz. Para muitos, a reputação virtual de uma pessoa está relacionada com o número de seguidores que ela tem. Aí também está um problema. As pessoas, eu quero ter milhares de seguidores, eu quero ter tantos seguidores. Puxando para o lado da igreja, comparando com a igreja, do mesmo modo na vida cristã, a gente precisa seguir também. Primeiro, a gente precisa seguir servos de Deus. A gente precisa seguir pessoas que são referência para nós. O processo de discipulado, ele começa quando somos acompanhados por pessoas que nos orientam na fé. Eu lembro que quando meu avô era vivo, o saudoso pastor Nathanael Rinaldi, eu sempre ia lá e ele fazia discipulado comigo. E é de suma importância você ter a vida de uma pessoa que te acompanha, que te ajuda a crescer espiritualmente. Por isso precisamos procurar pessoas que nos inspirem e ajudem na edificação espiritual da nossa vida. O segundo ponto que a gente pode comparar também, nós devemos buscar seguidores. Ou seja, não adianta somente a gente ter alguém que a gente pode se espelhar. A gente deve espelhar outras pessoas também. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos. E é isso. E isso é uma tarefa que você não tem escolha. Não é uma coisa... Ide e se você quiser, faça discípulos. Não, ide fazer discípulos de todas as nações. Devemos evangelizar e buscar pessoas para que nos sigam. Não sigam, eu espero que você esteja me entendendo. Eu não digo seguir a gente, mas seguir como a nossa vida como um espelho. Poxa, essa pessoa ela reflete Jesus, essa pessoa segue Jesus. Então eu vou colar com ela porque ela é uma pessoa que me orienta, ela é uma pessoa que cuida de mim, ela é uma pessoa que leva a palavra de Deus. Assim como numa rede social, as pessoas querem o máximo de seguidores possível. E na vida cristã, a gente deve ter esse mesmo desejo. A gente deve ter esse mesmo anseio de levar o maior número de pessoas para Cristo. Seguir pessoas que nos aproximem de Deus e também fazer discípulos, fazer pessoas que sigam a Deus também. É muito importante isso. Muito legal que a gente tenha essa visão, essa mente. Além de seguir pessoas que nos levem para mais perto de Deus, também levar o maior número de pessoas a seguirem a Cristo também. Siga a servos de Deus e faça discípulos. O segundo ponto aqui que a gente pode falar é sobre o Facebook. No Facebook, uma das opções mais famosas do Facebook é o curtir. A pessoa posta lá uma publicação e você curte aquela publicação. Você faz ali, você reage àquela publicação. Muito legal isso que você curtiu. Tipo, a pessoa postou e você... Poxa, legal isso que você tá postando, legal isso que você falou. Em Filipenses 4:21 diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Então, puxando para a vida cristã, você está no Facebook, o que você curte? Você curte coisas que as pessoas postam, você curte a foto que fulano postou, você curte um texto que fulano postou. E na vida cristã,
nós devemos curtir coisas que nos edificam. Na vida cristã, precisamos buscar, aprender e ver coisas que nos acrescentam em nossa fé e trazem bons pensamentos para a nossa vida. E também nós devemos curtir coisas que nos unem. Eu gosto muito daquele versículo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós devemos curtir coisas que nos unem. Na igreja, precisamos escolher aquilo que é bom para a nossa convivência e contribui para a união dos irmãos, e nunca o que nos separa ou causa divisões. Por isso que eu disse a respeito do culto de jovens: ah, não é culto de jovens, então eu não vou. Não. Desculpe, é culto de jovens, então eu não vou. Eu sou velho, eu não gosto. Não, a gente deve buscar coisas que nos unem. Tem o culto normal. A gente tem que dar espaço também para os mais jovens. Então, buscar essa unidade, buscar essa união. A gente deve curtir fazer isso. Por diversas vezes, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele orienta os irmãos a saudarem-se com um abraço, com respeito. Este ato de se cumprimentar, independente do abraço, é um hábito cristão ordenado por Jesus, de ministrarmos a paz por onde fomos. Onde você diz: a paz do Senhor, Deus abençoe. A paz, irmão. Curta o que edifica e traz unidade, traz união com os irmãos. E a terceira coisa que a gente pode fazer no Facebook é compartilhar. Eu peguei aqui somente 3 opções que a gente faz no Facebook, na rede social. Claro que existem milhares de coisas. E a terceira coisa que eu queria comparar aqui é o compartilhar. Você gostou tanto da publicação que, além de você curtir, você compartilha para que mais e mais pessoas vejam. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, na igreja, nós também devemos compartilhar. Não adianta nada, meu irmão, você vir aqui domingo e você não compartilhar aquilo que você ouviu na pregação. Não adianta nada você estar me ouvindo aqui e você simplesmente absorver para você. Compartilhe com as outras pessoas. Compartilhe a palavra de Deus. Bastante conteúdo cristão tem se espalhado na internet. Hoje você entra no Facebook, você encontra milhares de pessoas compartilhando mensagens de pessoas, compartilhando textos bíblicos, levando a mensagem de Deus para as pessoas. Esta é uma estratégia de difundir a mensagem do Evangelho por todo mundo. Então é muito importante que nós compartilhemos a palavra de Deus. Compartilhar aquilo que nós temos ouvido. Poxa, isso falou comigo. Eu vou falar para aquela tal pessoa, pode ajudar ela também. Nós precisamos compartilhar as necessidades das pessoas. Várias campanhas são realizadas pela internet. Pessoa X está precisando de sangue, pessoa X está precisando de ajuda. Apoiando essas pessoas que precisam. Assim como na igreja primitiva os irmãos compartilhavam suas necessidades, nós também devemos ajudar uns aos outros. Muitas igrejas e cristãos têm, de modo geral, aproveitado as mídias sociais para aproximar as pessoas e comunicar aquilo que eles querem dizer. A gente tem aqui o Facebook, a gente tem aqui o WhatsApp, onde a gente sempre procura compartilhar com os irmãos aquilo que está acontecendo na igreja. E desde já eu faço propaganda aqui do nosso Facebook, facebook.com.br/iepaz.santos. iepaz.santos. Se você digitar ali no Facebook, você vai encontrar. Se você quiser ver o nosso programa, ali nós temos o quadro F5, onde eu compartilho também uma mensagem na TV. Você pode ver a gente no YouTube. Você digita ali iepaz na TV. Então, a gente tem utilizado as redes sociais para compartilhar a mensagem de Deus. Nos ajude também compartilhando essa palavra. Nos ajude também compartilhando essa mensagem. Entre no nosso Facebook, compartilhe os estudos que a gente compartilha lá, as fotos que a gente compartilha, os vídeos que a gente posta. Nós podemos aproveitar a facilidade e a rapidez das redes sociais para anunciar a palavra de Deus e também realizar a obra social. Meu irmão, hoje a gente consegue
Através da rádio, a gente consegue alcançar pessoas na Bahia. Na internet, esse alcance é muito maior. Esse alcance é 1000 vezes maior. Pessoas do mundo inteiro, ao mesmo instante, podem estar lendo aquilo que a gente está falando, pode estar ouvindo aquilo que a gente está falando. Por isso que é muito importante que a gente compartilhe, para que a gente leve o Evangelho para todos os lugares. Use as redes sociais de forma correta, meu irmão. Eu quero dar 10 dicas aqui para você evangelizar nas redes sociais. 10 dicas de como a gente deve fazer nas redes sociais. 1 Coríntios 9,16 diz o seguinte: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo aqui, amante da palavra como ele era, não enxergava outro caminho a não ser anunciar as boas novas de Cristo. Se naquela época, nem mesmo as perseguições, a gente está falando de Paulo, nem mesmo as perseguições e as dificuldades de chegar a lugares diversos impediram o apóstolo de pregar, eu fico imaginando a festa, a farra que ele faria hoje, com tudo isso que a gente tem disponível para falar da palavra de Deus. Se Paulo alcançou tanta gente num período tão difícil, imagina o que ele faria hoje com tanta ferramenta boa. Se as nossas... um pastor muito famoso, o Lucinho, ele diz o seguinte: se as nossas redes sociais não são utilizadas para levarmos o Evangelho, provavelmente também não usaremos a nossa boca, os nossos gestos, porque hoje esse é o nosso maior meio de comunicação. Então, se você não quer ser um desses, se você não quer ser uma das pessoas, a gente vai dar 10 dicas para você como evangelizar na internet. Lucinho, inclusive, é um pastor daqueles que não perde a oportunidade de pregar o Evangelho. Seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, ele sempre tem uma palavra de Deus. Seja palavras pequenas, seja palavras compridas, ele sempre consegue alcançar, porque ele sempre está postando, E é muito legal que a gente também utilize isso. A internet, ela é rápida, a internet ela é dinâmica. Então, é muito importante que a gente esteja compartilhando isso. É muito importante para que a gente fale do amor de Jesus. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado para não espantar as pessoas, já que a ideia principal é atrair as pessoas para Cristo. O que a gente não pode fazer na rede social é ofender. Ninguém precisa ser ofendido no processo da conversão. A única ofensa é realmente Cristo quando nos confronta dos nossos pecados. Mas a gente não deve agredir ninguém. Então vamos lá. 10 dicas que eu quero deixar aqui para você. Antes de fazer um post, pense se Jesus o faria em seu lugar. Jesus faria esse post no meu lugar? Segundo, selecione versículos de fácil entendimento e que podem ser destacados sem que fiquem fora do contexto bíblico. Lembre-se, a palavra de Deus não pode ser distorcida. Terceira dica, esteja atento às necessidades das pessoas ao seu redor e ao que acontece no mundo. É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo também. Outra dica, ainda na dica 3, é muito importante que a gente esteja conectado com as coisas que acontecem no mundo. A igreja precisa responder às demandas da nossa geração com o Evangelho. 4º ponto, escreva de forma simples. As pessoas precisam entender o que está sendo passado. Evite jargões do tipo crentez, como vaso de honra, varão. Isso pode atrapalhar no evangelismo, porque muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não sabem o que isso significa. E pode atrapalhar também na hora da evangelização. 5º ponto, cuide com carinho das artes e das fotos que postar. Lembre-se que menos é mais, e uma mensagem simples atinge mais do que várias palavras misturadas. 6º,
Preste atenção ao português. Erros de grafia e digitação costumam ser muito questionados. Sabemos que isso acontece, então fique atento para corrigi-los rapidamente. Sétima dica, fale do Evangelho. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus e o melhor evangelismo é sempre falar do Evangelho de Deus, sem alterações ou viagens. Oitava dica, cuidado com as discussões públicas. Cuidado com as discussões públicas. O que eu vi de crente brigando no Facebook nesse último período de eleição foi brincadeira. Então, cuidado com esse tipo de discussão pública. E as pessoas que estavam discutindo ali com os crentes, elas diziam: poxa, você é crente, cara. Você fala do amor de Deus, você está falando assim comigo, então tome muito cuidado. Caso haja uma necessidade de resposta a uma pergunta que seja sincera, aproveite a ferramenta privada. Meu irmão, você tem a ferramenta privada. Seja discreto. Cuidado com essas discussões públicas. Nona dica, cuide bem das suas imagens na rede social. Pense se aquela foto ou mensagem realmente são boas opções para evidenciar a vida de um verdadeiro cristão. Hoje as meninas postam foto de biquíni com um versículo. Hoje os meninos postam fotos sem camisa com um versículo. Então cuide bem da sua imagem. Cuide bem da sua imagem, irmão. Cuide bem. E 10º ponto, tenha em mente que o cristão sempre pode fazer a diferença onde ele está. Seja na web, seja na internet ou seja fora dela. Então, essas são algumas dicas que a gente traz para você hoje aqui a respeito das redes sociais. Lembrando também, equilíbrio, coerência são muito importantes. Os seus valores devem permanecer em você em qualquer lugar que você esteja. Não é porque você está atrás de um computador que você deve ser outra pessoa. Os valores cristãos devem te acompanhar por onde você for. E seja equilibrado. Equilibrado. Isso vai servir de exemplo. Não coloque o trabalho como segunda opção, o estudo, atividade física. Seja equilibrado em tudo aquilo que você faz. Então, com essa reflexão que nós trazemos aqui, a gente aprendeu a usar as mídias sociais de uma melhor forma e também sobre os relacionamentos na igreja. Devemos seguir servos de Deus e alcançar seguidores para Cristo. Também precisamos curtir coisas que edificam e nos unam num só propósito e compartilhar a palavra de Deus, bem como as necessidades das pessoas com o simples intuito de ajudar. Se fizermos na igreja o que fazemos de bom no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, a nossa convivência cristã será muito melhor, principalmente se procurarmos nos relacionar com as pessoas na igreja na proporção que fazemos através das redes sociais. Eu vou repetir essa frase. Principalmente, a nossa convivência será muito melhor se nos relacionarmos com as pessoas na igreja na mesma proporção que fazemos através das redes sociais. Certamente a nossa convivência será muito melhor. Invista em relacionamentos cristãos. Meu irmão, espero que você tenha entendido essa mensagem, espero que você tenha entendido essa palavra. Deus abençoe muito sua vida.